Povo, lá, galera bonita, como é que vocês estão? Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro vídeo que subimos aqui no nosso canal, Bela Magia Cardoso, né? Onde estaremos subindo mais vídeo para vocês relacionado a casos de fantasmas ou casos que aconteceram, né? Ou até uma autoajuda espiritual. Primeiro, antes de começarmos o nosso assunto de hoje, eu vim convidar vocês para se inscrever no nosso canal, acionar o sininho, dar o like, colocar a opinião de vocês, se vocês estão gostando dos meus primeiros vídeos, né, gente? Porque não sou youtubeira, né? Mas a gente vai começar devagarzinho, então vamos ver como é que vai rolar os nossos vídeos. E aí vocês colocando no comentário de vocês o que vocês gostariam que eu viesse, né? Que eu venha falar, conversar, temas ou até histórias, se vocês quiserem mandar no meu particular aí por mensagem, né? Pelo meu e-mail guibela@gmail.com, histórias, né? Colocar a sua história espiritual, e eu vou ter um prazer de poder estar falando aqui no nosso canal com a sua permissão, tá? Então vamos contar um pouquinho de mim para você me conhecer. Eu me chamo Isabela, sou terapeuta holística, né? O primeiro vídeo que eu salvei, que eu subi, estava falando do nosso curso do Espaço Bela Cardoso e contando como é que eu fui me aventurar neste meio holístico de tarô, porque eu sou taróloga, acupunturista, né? Trabalho com mesas radiônicas e também sou formada em pedagogia, né? Porém, não exerço essa profissão. Acabei me encontrando na parte de terapias holísticas, né? De ajuda espiritual e energética. E sou muito feliz com essa área que eu trabalho, né? Como eu disse no primeiro vídeo, ser luz, né? Ser discípula de Jesus para ajudar as pessoas que estão nas sombras e que precisam se encontrar. Temos o Sagrado Feminino, que acontece lá no nosso espaço, onde eu vou fazer um vídeo só falando do Sagrado Feminino, tá? Mas só para vocês saberem que eu já tô nessa pegada já há um bom tempo. Do Sagrado Feminino já tem 3 anos, né? Terapeuta holística, taróloga, eu já tenho 5 anos de taróloga, né? Então já tenho uns 7 anos aí de terapeuta holística nesse caminho louco, né? Porque todo mundo é louco. Quando a gente trabalha nesse caminho aí, a gente vê que a gente tem um pouquinho de insanidade. A gente não bate muito bem da cachola, não, tá, gente? Você vai se aprofundando aí que você vai começando a acreditar em ET, vai começar a acostumar que tem outras dimensões, outros mundos, aí você começa a trabalhar com outras energias, e aí o negócio vai ficando mais extenso, mais louco ainda, tá? Então, assim, eu vou trazer um caso meu, assim, muito particular. Todo mundo pergunta se, desde pequena, eu tenho essa parte mediúnica. E eu vou falar para vocês que a minha parte mediúnica, ela foi aflorando com o tempo. Na verdade, quando eu era pequena, eu tinha, sim. Passei por algumas coisas espirituais na minha casa, que eu vou relatar para vocês. Eu lembro a primeira vez, eu sou adotada, né? Então, assim, a primeira vez que eu fui adotada, tal que eu já morava na casa, no apartamento dos meus pais, eu lembro quando eu fui dormir, e aí eu era pequena, acho que eu tinha, sei lá, uns 6, 7 anos, e eu lembro que à noite, eu tinha muito medo de noite, de dormir tudo no escuro. Eu sempre pedia pra minha mãe deixar uma luz acesa e minha mãe não gostava. Porque eu sentia à noite de madrugada puxarem no meu cobertor. E isso, eu tava contando isso hoje pra uma cliente minha que eu atendo. E era bem forte, viu, gente, essas puxadas de cobertores. Então, quando a gente vê esses filmes, tipo Invocação do Mal, que você fala, isso é balela, olha, eu passei por isso fisicamente, não é balela não, viu, gente? É punk, e eu ainda era criança, então imagina você sentir uma coisinha lá, um calafrio, porque você sente um calafrio na sua espinha, um arrepio, um medo absurdo, porque vem um medo absurdo, né? E aí você sente aquilo puxando, que você não sabe o que é, porque você tem medo de olhar, e você sente que não é uma coisa boa, né? Porque eu só lembro do sorriso, né, do espírito, do ser, e aquela coisa assim, muito realmente de medo, né, puxando meu cobertor. Essa foi a primeira vez que eu tive um contato com o espírito sombras, né, sombrio. Gente, foi a primeira noite de muitas noites, né, porque cada noite
acontecia uma coisa diferente. Os meus pais, eu vou contar uma história aqui pra vocês, não sei se vai dar tempo, talvez eu grave outro pra contar só a história disso, mas rapidamente, se vocês quiserem que eu conte essa história, vocês colocam aí, Belinha conta, que aí eu conto, gravo outro vídeo. Só por cima, os meus pais tiveram uma menina que morreu, e quando eu fui adotada, eu vi essa menininha no espelho, tinha um quadro dela no quarto, mas toda vez que eu ia dormir, eu via essa menininha refletida no espelho no quarto. Então isso me incomodava porque eu não sabia quem era, né? Não tinha conhecimento ainda. E ela se apresentava sempre à noite no quarto, com um vestidinho branco e tal. E aí, depois, óbvio que os espíritos que puxavam o meu cobertor não era ela. Então tinha dias que era ela que se apresentava no espelho, que aparecia no espelho. E tinha épocas que eram outros espíritos que vinham se aproximar próximo de mim, puxar meu cobertor, falar próximo ao meu ouvido, ou me acordar do nada. Eu acordava com aquela transpiração, sabe, gelada assim. Eu lembro a primeira vez, se vocês quiserem a história dessa menininha, eu venho contar pra vocês, da minha mãe e do meu pai, pra vocês verem como nada é por acaso. Eu lembro que a primeira vez que eu vi o meu corpo desdobrado, tá? Desdobrado. Eu estava deitada, eu acho que eu tinha uns 7, eu acho que eu tinha uns 8 anos. Eu estava deitada na minha cama e eu olhava para baixo e eu me via no meu corpo físico, na cama, deitado. O meu corpo espiritual acima do meu corpo físico e tinha um cordão. Realmente, gente, era bonito. Eu lembro, ó, pra vocês verem como eu lembro disso até hoje. Eu tô com 40 anos, tá? E eu lembro de um cordão dourado, bem bonito, ligado entre o meu umbigo, né? E o umbigo do meu corpo físico que tava na minha cama. E eu estava acima do meu corpo. E o engraçado, né, como eu era criança, então não tinha muita noção, né? Então eu só via o meu cabelo assim, caído, né, assim pra trás, e eu falava assim, nossa, olha eu lá embaixo, que engraçado, olha o meu corpo lá embaixo, eu tô aqui em cima e meu corpo tá lá na minha cama, e a luz do banheiro tava acesa. Então eu vi o meu corpo acima, o meu corpo lá embaixo, e esse cordão segurando o meu corpo espiritual. Essa foi a minha primeira vez que eu tive contato. Eu nem sabia o que é isso, o que era isso, né? Na época, imagina, eu achei apenas que era um sonho, sabe? Quando você tá sonhando com alguma coisa louca assim. Pois é, foi a primeira vez. E aí depois, hoje, né, que eu já tenho conhecimento, né, fiz estudo no Centro Espírita Kardecista, né, onde a gente faz o estudo mediúnico e aí começa a se aprofundar e aí você vê que isso é um desdobramento, né, e então é super interessante, você vê que realmente o seu corpo, por isso que é importante a gente fazer orações antes da gente dormir, porque o nosso espírito, ele sai do nosso corpo literalmente e ele é levado para lugares, dependendo do seu padrão vibratório, né, se você se protegeu antes de dormir, você pode ir para lugares, para as colônias, né, onde você vai estudar, como você pode ser acompanhado por espíritos que apenas querem te levar para aproveitar, para beber, né, por isso que às vezes a gente acorda com a sensação de que realmente aquilo aconteceu de verdade. E na maioria das vezes, sim, aquilo aconteceu. Quando são sonhos assim, mediúnicos, né, quando são sonhos assim muito reais, você pode ter certeza que aquilo aconteceu de verdade. Então esse é o primeiro depoimento que eu vim trazer para vocês, né? Meu primeiro encontro com o espírito, puxando meu cobertor, puxando meu pé, aparecendo no espelho, uma menininha que era conhecida da minha mãe, e é engraçado porque eu não sabia, né? E aí a minha mãe, eu fazia muito xixi na cama, gente. Nossa, eu fazia muito xixi porque eu tinha... Sabe o filme Sexto Sentido? Eu tava assistindo ontem com a minha filha. E aí eu dei uma parte do filme que mostra ele fazendo xixi e passando atrás dos espíritos, né? E aquilo lembra muito quando eu era mais nova, porque às vezes eu tava indo no banheiro e às vezes eu tinha a sensação de alguém passar por trás, me chamar. E eu tinha medo disso. E eu lembro que a minha mãe... Eu fazia muito xixi na cama porque eu tinha medo de levantar, né? Porque a casa ficava tudo no escuro. Porque eu não sei que diacho que o povo tem medo de... Tem mania de deixar tudo no escuro, né? E aí minha mãe uma vez me abraçou e falou assim... Por que você tem... por que você tá fazendo xixi na cama, né? Por que você não levanta, não vai no banheiro e faz xixi? E aí eu lembro que nesse dia eu falei pra ela que eu tinha
visto uma menininha no espelho e que ela tinha me assustado e eu tinha medo porque às vezes ela me visitava e eu ficava com medo de levantar da cama. E que outras vezes não era ela, mas que eram outras coisas que eu sentia, né? E aí ela chorou bastante porque ela tinha muita vontade de ver essa menininha, né? E essa menininha não aparecia para ela. Então eu lembro muito que a minha mãe falava assim: por que que ela não aparece para mim, né? Por que que eu não a vejo? Eu tenho tanta saudade dela e ela não vem para mim, ela vem para você. E eu era muito criança, né, gente? Não ia saber responder uma pergunta assim. Então, com o tempo, isso foi se aflorando mais. Então, várias fases da minha vida, eu cresci, às vezes, escutando alguém chamar o meu nome, eu cresci vendo vultos, eu cresci indo em casas de pessoas que, às vezes, eu via e sentia o cheiro, né, do lugar, choros e essas coisas, assim, bem, não com os meus olhos, às vezes sim, né, os vultos, às vezes com os meus olhos. E hoje em dia, talvez porque eu medito bastante, né? E aí a gente, como eu falei, a parte mediúnica aflorou bastante. Hoje em dia eu visualizo muitas coisas através do terceiro olho, né? Então muitas coisas são no meu mental, não são nos meus olhos físicos, são no meu mental. Minha filha, que eu vou gravar outro vídeo com ela contando algumas coisas que acontecem com ela, que aí vocês vão falar, será que isso é hereditário? Não sei, gente, será que é hereditário? Diz a mãe lá que muitas coisas são ancestralidade, né? Que a gente herda, que a gente puxa. Aqui em casa, o meu filho tinha muito essa mediunidade aflorada desde pequeno. Minha filha também tem essa parte mediúnica, só que ela vê muito com os olhos, né? Tipo, ela bate o olho, ela vê se tem alguém, se não tem, se tem um espírito perdido. Então depois ela vai vir aqui fazer um relato para vocês, nós vamos gravar mais vídeos dela fazendo relato de crianças que ela via aqui em casa, crianças sangrando, pedindo ajuda para ela, palhaços, né? Porque os espíritos, eles têm, para criança, eles têm um outro meio de se aproximar das crianças, né? Às vezes eles utilizam o que a criança tem mais medo, né? Que criança geralmente tem medo de palhaço. Criança geralmente tem medo de daquelas coisas de fantasma que tem olheira, essas coisas, né? Então os espíritos, eles fazem, né? Os espíritos zombeteiros, perdidos, eles geralmente, para trazer o medo, porque o medo é que alimenta os obsessores ficarem mais próximos da gente e brincarem com a gente, né? Vocês já viram que esse assunto vai ser extenso. Não nesse vídeo só, então a gente pode ter vários vídeos falando de várias coisas para vocês. Você vê como esse mundo mediúnico, esse mundo espiritual é muito louco. Tudo isso eu tô contando só com a minha experiência, gente. Eu tenho cada história para vocês que vocês não vão acreditar. Dá para fazer vídeo aqui até sei lá quanto tempo. Deixa eu ver o que eu lembro mais, né? Porque o vídeo são 20 minutos. Deixa eu ver o que eu lembro mais na minha casa. Um dia, eu tava sozinha em casa e a minha mãe, ela tinha saído pra ir na padaria, acho que uma padaria no mercado. E eu tinha sentido um cheiro de incenso e tinha escutado tipo uma musiquinha assim, bem tipo barulho de mata, assim, sabe? Bem estranho, assim. Acreditem se quiser, tá, gente? Mas aí, naquele momento que eu senti o cheiro de incenso, eu acho que eu tinha já uns 12 para 13 anos. Quando eu olhei na mesa da minha mãe de vidro, que tinha uma toalha, tava o meu estojo, né? Que naquela época, nossos estojos de escola parecia marmita, né? Que era de ferrinho. E quando eu cheguei perto do meu estojo, tinha um cristal. E eu tinha sentido antes, veja bem, eu tinha sentido antes um cheiro de flor de mata, como se fosse de incenso, só que eu não tinha acendido nenhum incenso lá. E eu senti uma presença, assim, de um ser diferente, que hoje eu sei que é um duende, né? E ele tinha deixado, ou seja, se fez naquele momento ali, apareceu na mesa um cristal, aqueles cristais que são, eu não tenho aqui nenhum, eu vou depois no próximo vídeo eu posso mostrar para vocês, aqueles cristais que são pontudos, sabe? Drusa, né? Parece uma drusa. Foi o primeiro cristal na minha vida que eu tive contato e foi interessante porque eu lembro até hoje a sensação, né? Que eu falei, nossa, como é que esse cristal
Primeiro eu me questionei que cheiro era aquele, da onde estava vindo, da onde tinha surgido, do nada, eu estava sozinha em casa, e da onde tinha aparecido, né, se materializado um cristal do nada na mesa da minha sala, né, e aquele cristal eu fiquei um bom tempo comigo. É óbvio que no meu inconsciente, assim, dentro de mim eu sabia que era um cristal para ficar comigo e que um ser elemental tinha trazido para mim. Aí você fala, Belinha, como é que você sabia, gente? Eu não sei, só sentia e só sabia, tá? Pois é. E aí, eu fiquei com esse cristal, gente, um bom tempo. Um bom tempo esse cristal andou no meu estojo. Só que depois eu não sei dizer como eu acabei perdendo esse cristal, porque eu era muito novinha, né? E a gente não dá muita atenção para essas coisas, né? E aí eu perdi esse cristal. E eu fiquei muito triste. Mas foi a primeira vez que eu tive contato com um ser elemental. Com um presente, né? Com um presente. Deixa eu ver o que mais. Isso eu acho que já dá pra gente dar uma deixa, né? Se vocês acreditam que essas coisas esotéricas podem se materializar, né? Tanto que mesmo você acreditando ou não acreditando, né? Aí vocês vão falar, Belinha, gente, na época minha mãe me levava, minha mãe frequentava, eu ia na igreja católica, eu não frequentava centro espírita, mas eu ia muito na igreja católica, eu ia muito, minha mãe era messiânica, e o pessoal olhava pra mim e achava que eu era não estranha, mas diferente, né? E muitas coisas realmente eu não falava para as pessoas, porque a gente realmente, a gente mesmo se julga estranha, né? Se julga doida, porque às vezes muitas coisas pelo fato da minha idade eu achava, se você for falar, o que vão pensar? Ah, a criança é lúdica, né? A criança, eu tinha muito hábito de conversar sozinha, de brincar sozinha, né? Várias e várias vezes. Então isso para mim era muito normal, né? Via muitos espíritos passar no corredor rápido ou nas cortinas de casa. Por isso que eu tinha muito medo, porque eu só sentia a energia, né? Eu sentia muito a energia de espírito sofredor, assim, sabe? Então isso me dava muito medo, que são energias diferentes. Quando a gente frequenta um centro espírita e você passa a estudar, você começa a sentir o padrão energético dos espíritos, né? E aí, através do padrão energético dos espíritos, que você passa a ter noção da frequência, né? Quando um espírito é bom, quando um espírito é perdido, quando é um espírito sofredor, quando é um espírito assim de alguém que morreu e que tá com saudade, né? Então, através da escola mediúnica, que é muito legal, muito importante, você passa a ter essa noção, né? Eu sonhava, às vezes à noite, me desdobrando, eu encontrava o meu pai de verdade. Eu tenho outro relato para contar para vocês, porque esse vídeo vai acabar. Mas como eu sou adotada, no orfanato, a minha mãe biológica foi me visitar uma vez. E ela estava acompanhada de um senhor. E esse senhor estava de branco parado do lado dela. E aí depois com o tempo eu cresci, conheci minha família, tal, biológica, conheci minha irmã, e aí minha irmã veio mostrar a foto desse senhor, que era o meu pai falecido, gente. Então eu já via o meu pai falecido do lado da minha mãe, sem saber que ele era falecido, olha só que louco. Então eu já conhecia ele, porque quando foram me mostrar a foto, eu falei, nossa, eu já conheço esse senhor. Não, você não conhece, porque você não chegou a conhecer. Não, eu conheço sim, eu conheço ele uma vez que ela foi me visitar no orfanato e uma vez que eu tava dormindo, que eu também encontrei com ele. Ó, gente, segue a gente para mais vídeos, comenta aí se vocês querem ter mais vídeos assim de relatos, tá bom? Porque esse vídeo já vai acabar. Beijinho, deixa o like, hein? E escreve comentários. Se quiser compartilhar, compartilha também. E se inscreve aí, ó. Ativa o sininho de notificação. Tchauzinho! Só pra falar, gente, vocês podem me curtir, tá? No Instagram, no canal, tá bom? Bela Cardoso Magia e o Bela Magia 13. São os dois canais, Instagram e o canal no YouTube. Tá certo, gente? Beijinhos!